e aqui com o Dr. Ediblan, acho que mais ou menos uns 8 anos. No começo apareceram 2 caroços, né? E o médico que eu fazia tratamento, ele tratava como furúnculo. Então eu fiquei com aqueles caroços sofrendo muito e passando no médico e não resolvia e doía demais. E foi aí que o médico falou, olha, tem um médico lá em São Paulo e ele é cirurgião, né? Então eu vou marcar uma consulta com você para passar com ele, né? E eu lembro que eu estava com a minha mãe lá no consultório e passaram várias pessoas e eu, nossa, esse médico nunca chega. E aí, de repente, no fim do corredor, apareceu um homem, né, com um cabelão assim, todo cabeludo. Aí eu falei, nossa, mas, o médico chegou. Cadê o médico, né? E eu olhando e aquele cabeludo era o Dr. Ediblan. E eu falei, nossa, que médico diferente. Na primeira consulta, aquele homem passando a mão na minha cabeça, fazendo um cafuné na minha cabeça. Eu falei, ai, que médico estranho, ele é diferente, né? Diferente dos médicos que eu tenho passado. Então, comecei a fazer o tratamento com ele. Há 2 anos e meio atrás, eu tive uma experiência, eu fiquei grávida. E sempre que a gente ouvia falar que na gravidez, a gravidez é muito tranquila, tudo some, né? A gente não sente dor, o cromo ele fica fora de atividade. Então, eu vim na consulta e eu abandonei o tratamento durante a gravidez, porque era tudo bom, era tudo muito, né? Não tinha nada e ficava fora de atividade, era o que a gente sempre ouvia. Então, eu abandonei o tratamento durante esse tempo e com 28 semanas de gestação, eu comecei a ter fortes dores abdominais, dores insuportáveis. Fui para o hospital, e aí vocês me avisam, tá? Quando eu pego embaixo. Então, e fui parar no hospital, a ginecologista falou, não, mas essa sua dor é porque você é muito magra, então o seu quadril está alargando e é por isso que você está sentindo dor. Eu fui 3 vezes, voltei para casa, mas na última vez eles acharam que era apendicite. E aí eu fui para a sala de cirurgia e quando eu cheguei lá, a apendicite era o meu intestino perfurado, né? Então, meu intestino perfurou, eu estava com aí já estava com 28 semanas ainda de gestação. Eles tiraram 30 centímetros do intestino, que era aquele que estava perfurado, e já estava vazando fezes pelo corpo, né? Então, fiquei lá, e aí eu vou pular porque eu fiquei 2 meses, 59 dias internado, então foi muito difícil. Passei por várias coisas. Aí a neném nasceu, né, com 31 semanas. 31 semanas ela nasceu. E eu fiquei entubada com infecção generalizada por 3 dias, aberta. E aí, eu não sei os termos técnicos, né, mas o que falaram para minha família, para eles se prepararem, porque eu poderia não resistir, afinal eu estava com todos os órgãos infeccionados. E aí, eu não sei o termo técnico, eles falaram que tiveram que fazer uma lavagem em todos os órgãos, e aí me deixaram 3 dias abertos. Se eu não reagisse, eles poderiam fazer essa lavagem novamente, mas que eu poderia não sobreviver. E então eu fiquei dormindo, mas eu imagino que para minha família deve ter sido muito difícil, né? E aí, dando 3 dias, Deus olhou lá do céu e falou, não, ela tem ainda alguma coisa para fazer aqui na terra, né? Então, no 3º dia, eu reagi, eles abriram, viram que estava tudo, não tinha mais infecção, né? E aí eu acordei, a neném tinha nascido, eu fiquei ainda na UTI por muito tempo, fui conhecer minha filha, acho que tinha 1 semana depois que ela nasceu.
eu pedi para ir, né? Fui com cadeira de rodas lá na UTI infantil, porque ela também não estava muito bem. E fiquei assim, durante um mês. Quando, um dia antes dela completar um mês, ela chegou a falecer, né? Deu 3 paradas cardíacas, ela faleceu. E eu ainda estava internada, então, para mim foi muito difícil, eu não pude ir em velório, eu não pude fazer nada. Então, fiquei muito mal, emagreci muito, porque eu não podia comer, eu fiquei com 37 quilos. E aí, uma semana depois disso aconteceu, eu tive alta, fui para casa. Foi bem difícil, assim, esse hospital que eu fiquei não foi aqui, né? Foi um outro hospital, porque como eu tinha ido lá pelo convênio, eu acabei ficando lá, não pude ir para outro lugar, não pude vir para cá, né? Então, as pessoas, né, do grupo, não tinha o grupo ainda, né? Não tinha o grupo ainda, mas a Edna, eu comunicava muito com ela, eu cheguei, minha família chegou a falar com o doutor Ediblan, né? Eles estavam sabendo o que estava acontecendo. E quando eu vim para casa, e aí uma semana depois que eu tive alta na segunda-feira, na terça-feira da outra semana eu já estava aqui. E foi o primeiro dia que aconteceu o grupo, né? O primeiro dia que aconteceu o grupo, foi o grupo que eu estava aqui, né? Nem era ali na recepção, era na sala, né, da Zulmira. Foi um grupo que, aquele dia, eu não queria falar muito, mas eu fui muito acolhida, né? E eu me lembro até hoje, fui muito acolhida, onde eu pude falar um pouco que eu queria falar, porque às vezes a gente não quer falar, né? E eu fui muito bem acolhida naquele dia. E para mim foi muito difícil também depois, porque o doutor Ediblan sempre falava para mim, olha aquela pessoa ali ostomizada, você tem que conversar mais com essas pessoas. Mas eu lembro que ele falava isso e eu falava para minha mãe, imagina, eu não quero falar com essas pessoas. Se um dia eu tiver que ficar com essa bolsinha, eu prefiro a morte, eu prefiro morrer, né? Eu falava para minha mãe, sempre que ele me falava isso, eu falava para minha mãe, eu prefiro morrer. E eu saí do hospital, né, com a ileostomia, e estou com ela até hoje. Eu não batizei ela, né, com nenhum nome, mas eu tenho, né, a bolsinha de ileostomia. E hoje eu consigo ver a importância que tem, né? E quando se fala de reverter, hoje eu fico, ai meu Deus, como que vai ser, né? Agora reverter e um dia reverter, enfim. Mas eu acho que é muito importante o grupo, né? Não só no acolhimento do paciente, mas com a família também, né? E durante esse ano eu tive a oportunidade de participar algumas vezes. Minha mãe veio, outras vezes a minha irmã já veio com os meus sobrinhos, meu marido já veio. E eu acredito que a gente passa por situações muito difíceis na nossa vida. Mas o tempo e a forma que a gente vai ficar muito mal psicologicamente com aquilo, somos nós que determinamos, né? Se eu quero, se eu não determino, não, isso daqui vai passar, eu estou mal hoje, mas amanhã eu vou ficar bem e vou continuar, isso faz com que a gente fique melhor mais rápido. E a família, ela tem um papel importante na nossa vida também. Não no sentido de ouvir as nossas, né, reclamações, as nossas, hoje eu estou assim, mas no sentido de falar, não, você não é assim, vamos lá. Muitas vezes a minha mãe só faltou me chacoalhar e falar, não, né, isso não é assim, as coisas não são assim. E então eu acho que é muito importante a gente dar também, né, esse crédito para a família e trazer eles para o grupo quando der, né, porque ali tem uma troca de informações que é muito importante. Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, né, e dizer que a gente nunca pode desistir, né. A gente só desiste quando tudo acaba. Enquanto a gente está respirando, sempre tem alguma coisa para a gente fazer, algo para a gente correr atrás, né? O nosso maior impedimento está na nossa cabeça mesmo. Tá bom? Obrigada.
tirando foto. O próximo depoimento vai ser da Carol. Carol, eu sei que é difícil, né? A gente para desligar. Eu sei que é difícil, ainda mais falar no microfone. Nós não temos muita tarimba, mas eu acho que o grupo agora está ficando tarimbado, está ficando esperto. Vem aqui, fala, dá um recado, coloca de uma maneira onde emociona todos nós, e eu acho que isso é importante. Né? O doutor Guilherme está presente agora, eu vou só atualizar como é que está a nossa sequência aqui. A gente fez a apresentação do vídeo das cronistas, agora vamos passar para o segundo depoimento, depois a gente vai abrir para a sua fala. Nós vamos deixar, por último, eu e a Miriam, porque a Miriam é uma batalhadora. Eu estou aguardando a chegada da Miriam. Eu não anunciei antes, porque eu espero que ela chegue. Nós estamos aguardando para que ela possa participar, e é muito justo que ela venha e participe conosco. Nós estamos aguardando a chegada dela, porque ela está com um problema de ordem de doença familiar, e por esse motivo ela está ausente aqui nesse momento. Mas ela está presente em tudo que está sendo feito aqui, inclusive o nosso aguardo com muita expectativa. Tá? Então, eu vou abrir a palavra para Carol. Não fuja, Carol. Venha cá. Venha cá, Carol. Só aprendendo a falar no microfone. Eu não sei direito, não sei se vídeo aí. Primeiramente, boa tarde a todos. E obrigada pela presença de vocês. Eu fiz até uma colinha, nem extrapolar o tempo e não falo demais, né? Desculpa que eu estou um pouco nervosa, sensível. Então, meu nome é Carol, eu tenho 30 anos. Eu trato há aproximadamente 15 anos de doença inflamatória. Eu tratei no servidor público, aí depois eu fiquei 2 anos, mais ou menos sem tratamento, sangrando muito, emagreci. E, enfim, consegui através de uma amiga um tratamento aqui no Heliópolis com o Dr. Edivan, que eu trato aproximadamente uns 6 anos. Bom, eu vou falar um pouco de como eu tenho lidado, né, com essa doença. Eu cheguei a ficar muito magra, anorexia aos olhos de muitas pessoas, emagreci demais, não conseguia estudar, ir para a escola, fazer coisas normais que uma pessoa conseguia fazer. E eu ficava isolada, deprimida. Eu ficava me perguntando, por que, meu Deus? Por que? Porque eu não me conformava com isso. Eu me sentia muito estranha, não conseguia conversar com as pessoas, me alargar com outras pessoas. E eu não sabia como que elas estavam me encarando devido ali àquela aparência, né, frágil, anorexia, diante daquela imagem. Me perguntava como que eu ia conseguir um emprego, ou caminhar sozinha, né, conseguir um trabalho, me aproximar de alguém, porque eu não me sentia bem devido àquela aparência. E muitas vezes, então, eu chorava. Minha mãe presenciava muito aquilo, ela que me acompanhou bastante, né, durante essa caminhada difícil. E principalmente nessas horas, ela foi minha amiga, ela que sabia o porquê que eu estava chorando, porquê que eu estava isolada das pessoas, porque devido àquela aparência, então, eu não conseguia me aproximar muitas vezes. Mas eu tenho certeza que se ela estivesse aqui hoje, ela ia sentir orgulho de estar escutando a minha história aqui, passando um pouco para vocês. E graças a Deus, hoje eu consegui superar isso, com a ajuda do grupo, com a ajuda do Dr. Edivan também. E muitas